Dando continuidade ao estudo do sistema cardiovascular ou circulatório durante o exercício, é importante relembrar que a frequência cardíaca, o volume sistólico e o débito cardíaco aumentam durante o exercício progressivo. O retorno venoso também aumenta durante o exercício progressivo, mas de maneira menos acentuada. A frequência cardíaca e o volume sistólico, eles aumentam por conta da estimulação do sistema nervoso simpático, liberando norepinefrina sobre os receptores beta-1 adrenérgicos da membrana das células dos nodos sinoatrial, principalmente, e também das células do nodo atrioventricular, e da secreção de norepinefrina sobre os receptores beta-1 adrenérgicos localizados na membrana dos cardiomiócitos atriais, mas principalmente os cardiomiócitos ventriculares. A norepinefrina, ela se liga ao receptor beta, promove algumas reações que nós vamos ver posteriormente, e o resultado é um aumento da permeabilidade ao sódio e ao cálcio nas células nodais dos nodos e um aumento da entrada de cálcio nas células cardíacas, nos cardiomiócitos ventriculares principalmente. Esse aumento da permeabilidade aumentará a frequência cardíaca, a frequência de despolarizações aumentará, e no caso dos cardiomiócitos, o aumento do cálcio promoverá um aumento da força de contração e da contratilidade. O que importa para nós é saber que esses mecanismos levam ao aumento da frequência cardíaca e do volume sistólico, que, separadamente ou em conjunto, aumentam o débito cardíaco. Ok, sabemos que o débito cardíaco aumenta por conta da estimulação do sistema nervoso. A próxima pergunta é: para que ocorre esse aumento do débito cardíaco? Para transportar, para impulsionar mais sangue aos tecidos, principalmente os músculos. Quanto mais sangue for bombeado aos músculos em exercício, maior será o fornecimento de nutrientes e oxigênio e maior será a remoção de calor, de adenosina, de gás carbônico, dióxido de carbono, para que sejam eliminados do corpo e não se acumulem no organismo. E o volume de sangue que retorna ao coração, ou o retorno venoso, ele aumenta por conta da contração dos músculos esqueléticos, comprimindo as veias, massageando-as no sentido de empurrar o sangue de volta ao coração. Interessante que esse aumento do retorno venoso distende o átrio direito e aciona dois reflexos. Os dois reflexos aumentam a frequência cardíaca. O primeiro reflexo é chamado de reflexos de estiramento atrial. Basta esticar o miocárdio do átrio direito, o átrio direito, a parede do átrio direito, e os átrios, as células atriais, os cardiomiócitos, despolarizarão mais rápido. E no caso do reflexo de Bainbridge, quando os átrios distendem, receptores localizados ali no átrio direito, chamado receptores do nervo de Ehring, eles vão despolarizar, conduzir o potencial de ação para o centro cardiovascular do bulbo. Os neurônios do centro cardiovascular do bulbo mandarão potenciais de ação pelos nervos simpáticos até o nodo sinoatrial, aumentando a frequência de despolarização e a frequência cardíaca. O resultado, com o aumento do retorno venoso, será um aumento importante da frequência cardíaca. Muito bem, mas mais sangue retornando ao coração, isso vai estirar, vai distender a parede dos ventrículos. Esse processo de distensão da parede dos ventrículos pelo aumento do retorno venoso aciona um mecanismo chamado mecanismo de Frank-Starling. Dois pesquisadores que observaram que toda vez que o miocárdio ele é estirado, mais cálcio se difunde para dentro dos cardiomiócitos, aumentando a contratilidade. A próxima pergunta agora é:
O que acontece com a pressão arterial durante um exercício físico, progressivo ou não? O que acontece com a pressão sanguínea? É importante lembrar que pressão arterial é a força do sangue, a força que o sangue exerce contra a parede interna das artérias. Essa força, também chamada de atrito, ela aumenta durante um exercício progressivo. Vejam nesse exemplo de um exercício que um ex-aluno de educação física realizou, um jovem adulto, a pressão arterial dele de repouso não começou nos níveis normais, aqueles níveis que a gente verifica de uma pessoa em repouso. Estava em torno de 140 milímetros de mercúrio de pressão sistólica por 80. A diastólica estava até normal, mas a sistólica um pouco elevada. À medida que o exercício progrediu, a pressão sistólica aumentou até o ponto mais alto do esforço dele, na verdade, um estágio antes, no ponto mais alto de esforço, ela até sofreu uma queda, enquanto que a pressão diastólica ficou relativamente estável. Interessante que após o exercício, na fase de volta à calma, quando a pessoa está ainda fazendo exercício, mas com uma carga muito pequena para ajudar a recuperação dele, a pressão diastólica foi até menor do que a pressão diastólica antes de começar o exercício físico. Então, perguntamos, por que é que a pressão arterial aumenta com o aumento da intensidade do exercício? Como foi dito, a pressão arterial é a força que o sangue exerce contra a parede interna das artérias. Essa força, ela depende do volume de sangue, a quantidade de sangue que nós temos dentro do sistema circulatório. Se nós temos uma pequena quantidade de sangue, a pressão não vai aumentar muito. Na verdade, a pessoa vai ter hipotensão. Mas se a pessoa tiver uma grande quantidade de sangue, de líquido, a pressão arterial pode aumentar mais do que quando tem pouco volume de líquido. Esse volume sanguíneo depende do que eu bebo, do líquido que eu ingiro, quer seja na forma de água, sucos, frutas, alimentos, e também da perda de líquidos. Então, quando eu perco líquidos pela transpiração ou pela urina, se eu perco mais do que eu ingiro, eu vou perder volume, vou desidratar. Portanto, o volume de sangue é importante para determinar a pressão arterial. Além disso, o coração. O coração é uma bomba. O coração bombeia sangue, o débito cardíaco, ele determina a pressão arterial. E o débito cardíaco é determinado pela frequência cardíaca e o volume sistólico. Portanto, quanto maior o débito cardíaco, maior será a pressão arterial. Quanto menor o débito cardíaco, menor a pressão arterial. Por isso é que devemos monitorar a frequência cardíaca e a pressão arterial durante um exercício. Outro aspecto que determina a pressão arterial é a resistência do sistema vascular à passagem de sangue, ao fluxo sanguíneo. Quando as artérias estão dilatadas, o sangue passa com menor resistência, ou seja, o sangue passa com menor atrito. Quando as artérias ou as arteríolas elas estão com diâmetro pequeno, um processo chamado de constrição, vasoconstrição, o sangue passa com dificuldade, a resistência é maior. Portanto, se as artérias estão dilatadas, a resistência diminui. Se as artérias estão contraídas, a resistência aumenta. A resistência à passagem de sangue, ao fluxo sanguíneo, é um importante regulador da pressão arterial. Essa resistência não depende só do diâmetro das artérias, mas também da viscosidade do sangue. Um sangue viscoso, com muito açúcar, sal, gordura, é um sangue que cria um maior atrito e acaba desenvolvendo maior resistência à passagem dele dentro da artéria, e a pressão arterial aumenta. E outro aspecto que determina a pressão arterial é a distribuição do sangue entre os vasos sanguíneos. Ou seja, quanto mais vasos sanguíneos eu tenho,
mais o sangue se distribui por esses vasos, a pressão não sobe muito. Agora, se a distribuição é pequena, se eu tenho um menor número de arteríolas, um pequeno número de veias, a minha pressão arterial tende a ser mais alta. A pressão arterial ela é regulada pelo metabolismo do tecido e também pelo metabolismo do tecido ao redor do vaso sanguíneo. Então, quando os músculos esqueléticos eles estão contraindo e relaxando, eles produzem calor. Esse calor, esse aumento do metabolismo, faz com que as arteríolas se dilatem. A dilatação delas diminui a resistência e aumenta a velocidade que o sangue passa pelas arteríolas. Isso leva mais oxigênio, nutrientes para o músculo que está em exercício. Por outro lado, quando o fluxo sanguíneo para um tecido ele diminui, ou por uma obstrução, oclusão, o tecido que receberia esse sangue, ele acaba produzindo substâncias como o CO2, como a adenosina, diminui a quantidade de oxigênio para o tecido. Isso tudo também estimula a dilatação das arteríolas. A oclusão impede o fluxo sanguíneo, mas esses mediadores produzidos pelos tecidos, eles vão promover uma dilatação da artéria. Quando a oclusão for removida, novamente a resistência vai diminuir, o sangue vai encontrar menos dificuldade para passar e o fluxo sanguíneo vai aumentar. Agora, o sistema nervoso simpático também controla as arteríolas. Existem neurônios que têm prolongamentos que vão chegar até as arteríolas e as veias. Nessa região onde as arteríolas recebem inervação simpática, ocorre a secreção de norepinefrina. A norepinefrina aqui, ela vai se ligar a um receptor chamado receptor alfa-adrenérgico. O receptor alfa-adrenérgico, ele age de maneira diferente do receptor beta. O alfa-adrenérgico, ele vai promover a vasoconstrição. E essa vasoconstrição vai diminuir o diâmetro da artéria, aumentando a resistência, diminuindo o fluxo, ou seja, dificultando a passagem de sangue por elas, aumentando a pressão arterial. Novamente, quando o neurônio simpático ele secreta uma quantidade pequena de norepinefrina ou noradrenalina, essa artéria fica dilatada. Quando aumenta a secreção de norepinefrina, a artéria contrai. Quando para de secretar norepinefrina, a artéria dilata. Aqui é uma artéria normal, aqui nós temos a vasoconstrição por estímulo simpático e aqui a vasodilatação por inibição do sistema nervoso simpático. Repetindo, o sistema nervoso simpático tem terminações de nervos que chegam até as artérias. A descarga simpática para essas células musculares lisas ao redor das artérias, que se localizam na túnica média, essa descarga secreta norepinefrina, que vai se ligar aos receptores alfa-adrenérgicos, aumentando a permeabilidade das células lisas ao cálcio. Quanto mais cálcio entrar dentro das células musculares lisas ao redor das artérias, maior será a contração, ou seja, vasoconstrição. E a vasoconstrição aumenta a pressão arterial. Portanto, durante um exercício físico, principalmente nos primeiros 20 minutos, o que acontece é um aumento do bombeamento cardíaco, aumento da pressão arterial e uma vasoconstrição mediada pelo sistema nervoso simpático. O resultado será o aumento da pressão arterial.
Interessante que o organismo dispõe de um mecanismo que regula esse aumento da pressão arterial. Esse mecanismo é chamado mecanismo barorreceptor. O aumento do débito cardíaco, ou o aumento do bombeamento cardíaco, vai causar um aumento da pressão arterial. Quando essa pressão arterial aumenta aqui no arco da artéria aorta e também na região onde as carótidas se bifurcam, chamada seio carotídeo, o aumento da pressão nessas paredes carotídeas e aórtica distende a parede e despolariza receptores que estão localizados nessas regiões, chamados barorreceptores ou baroceptores. Esses barorreceptores despolarizam e encaminham potenciais de ação até o centro cardiovascular ou vasomotor no bulbo. Esses estímulos, quando chegam aos neurônios do centro cardiovascular no bulbo, eles vão inibir os neurônios simpáticos e vão ativar, estimular os neurônios parasimpáticos, ou seja, o nervo vago. O resultado será uma diminuição da frequência cardíaca por inibição simpática, uma diminuição da contratilidade por inibição simpática e uma redução da pressão arterial. Portanto, o mecanismo barorreceptor, ele é um mecanismo de regulação da pressão arterial. Se ela sobe muito nessas duas regiões, a pressão arterial ela é modulada pelos barorreceptores. Agora, existe também uma participação da glândula suprarrenal, especificamente da parte mais interna da glândula, chamada medula da suprarrenal ou medula adrenal, que age da seguinte maneira. O sistema nervoso simpático, ele manda potenciais de ação para o centro da glândula suprarrenal, para a região da medula da glândula suprarrenal. Quando os potenciais de ação chegam lá, ocorre uma secreção de epinefrina, 80%, e de norepinefrina, 20%. Esse aumento na secreção de epinefrina e norepinefrina para o sangue, esses hormônios são secretados para o sangue, faz com que esses dois hormônios circulem e eles cheguem até os receptores beta-adrenérgicos do coração, do miocárdio e das células musculares lisas ao redor das artérias. No coração, o efeito vai ser o mesmo da norepinefrina. Vai aumentar a frequência cardíaca, vai aumentar a contratilidade do coração. Mas a epinefrina ou adrenalina, quando ela vem pelo sangue e ela chega até a célula muscular lisa, ela não se liga ao receptor alfa. A adrenalina ou epinefrina, ela se liga ao receptor beta, o beta 2 da artéria. E esse receptor beta 2, ele inibe a entrada de cálcio, causando a dilatação da artéria. Portanto, a epinefrina que vem da glândula suprarrenal, ela vai agir também como um modulador, não vai deixar a pressão arterial subir tanto, ajudando aos barorreceptores a reduzir ou pelo menos não deixar a pressão subir muito. Então, nós podemos concluir que o aumento de pressão arterial sistólico do nosso voluntário durante um exercício progressivo máximo, ele ocorreu por ativação simpática, por aumento da frequência cardíaca, por aumento do volume sistólico, por vasoconstrição, mas que esse fenômeno, o aumento da pressão arterial, foi modulado pelos barorreceptores, impedindo aumentos exagerados, e também pela adrenalina secretada pela medula da glândula suprarrenal, atenuando, impedindo que o aumento da pressão arterial fosse exagerado.
Tudo isso para responder algumas perguntas. Por que é que o consumo de oxigênio aumenta com a intensidade do exercício? A primeira resposta, e mais simples, é porque as células musculares estão usando mais oxigênio para ressíntese de ATP. Mas de onde vem esse oxigênio para a ressíntese de ATP? Vem do sangue. Quem impulsiona o sangue? O coração. Portanto, o sistema cardiovascular, ele aumenta a frequência cardíaca, aumenta o volume sistólico, aumenta a pressão arterial, aumenta o débito cardíaco, tudo para levar mais oxigênio para as células musculares que estão se exercitando, para que o processo de ressíntese de ATP não seja impedido. Agora, por que é que a saturação periférica de oxigênio, ou a porcentagem de oxigênio no sangue, se mantém estável durante o exercício? Porque o sistema respiratório permite a adequada troca gasosa. Quando o sangue chega no pulmão, o oxigênio dos alvéolos se difunde para as hemácias, o gás carbônico das hemácias se difunde aos alvéolos, ocorrendo a troca gasosa. Nós eliminamos o gás carbônico na expiração, captamos o oxigênio na inspiração, ou seja, a maior ventilação vai satisfazer as necessidades do meu sangue e do meu organismo de oxigênio, mantendo a saturação sanguínea com oxigênio estável. Com o aumento da intensidade do exercício, ocorre aumento da ventilação, aumentando a pressão intraalveolar e a pressão alveolar de oxigênio, causando aumento da difusão do oxigênio aos eritrócitos ou glóbulos vermelhos e maior transporte de oxigênio. Esse é o papel da ventilação. Se eu tiver uma adequada ventilação, acionada, estimulada pela concentração no sangue de gás carbônico, ácido lático, hidrogênio, oxigênio, tudo isso regula a ventilação. A ventilação, se ela for satisfatória, ela vai fazer com que a pressão intraalveolar e a pressão de oxigênio dentro do alvéolo seja adequada, facilitando a difusão de oxigênio, facilitando a eliminação de gás carbônico, mantendo o oxigênio em níveis normais no sangue para atender às necessidades dos meus músculos. O débito cardíaco ele aumenta, impulsionando mais sangue para as artérias e, portanto, aos músculos. Isso faz com que a atividade metabólica muscular seja satisfeita e os músculos trabalhando produzem mais calor e também CO2. O calor causa vasodilatação e o CO2 também causa vasodilatação, melhorando a circulação sanguínea para os músculos. Fornecendo mais oxigênio, eu terei condições para a ressíntese de ATP. Essa ressíntese de ATP me mantém fazendo exercício. Eu não posso esquecer também que o aumento da quebra de ATP ativa enzimas glicolíticas que vão formar mais ácido pirúvico, que entrará no ciclo de Krebs e até o sistema de transporte de elétrons para que o organismo utilize mais oxigênio e ressintetize mais ATP. O resultado é maior consumo de oxigênio. A saturação se mantém estável por conta da ventilação, em primeiro lugar, pela frequência cardíaca, volume sistólico, ejeção, volume de ejeção de sangue do coração, débito cardíaco, transporte de oxigênio no sangue, ligado à hemoglobina, atendendo às necessidades teciduais. É muito importante que a saturação se mantenha estável. Em resumo, o sistema cardiovascular, ele é regulado intrinsecamente, é dele, pelo aumento do retorno venoso, acionando o reflexo de estiramento atrial, o reflexo de Ben-Bride e o mecanismo de Frank-Starling. Toda vez que o miocárdio estende mais,
ele contrai com mais força. Isso é do próprio coração. Agora, existem estímulos de fora do coração, do sistema nervoso. O sistema nervoso simpático descarrega a adrenalina, aumentando o ritmo de despolarização do nódulo, o que aumenta a frequência cardíaca, aumentando a contratilidade, porque a norepinefrina aumenta a força de contração do miocárdio, que vai aumentar o débito cardíaco, a pressão arterial. Nós sabemos também que o aumento da secreção de norepinefrina nas artérias causará vasoconstrição, mas com o decorrer do exercício, o aumento da temperatura do corpo vai promover vasodilatação, e a adrenalina que vem pelo sangue lá da suprarrenal causará vasodilatação, melhorando a circulação sanguínea, o fluxo sanguíneo aos músculos em exercício físico. É importante nós sabermos que, com o treinamento, ocorrem mudanças no corpo da pessoa. Esse gráfico aqui mostra duas linhas, a linha verde e a linha marrom. A linha verde é o comportamento da frequência cardíaca numa pessoa destreinada, antes do treinamento. Veja, à medida que eu aumento a intensidade do exercício, a frequência cardíaca dela aumenta como nós estudamos. Mas, depois de um período de treinamento, depois que ela foi treinada por um período de tempo, o aumento da intensidade também aumenta a frequência cardíaca, mas na mesma intensidade a frequência cardíaca é menor. Por exemplo, aqui na velocidade de 15 km por hora de corrida numa esteira rolante. A frequência cardíaca antes do treinamento era perto de 175 batimentos por minuto. Depois de um período de treinamento, a frequência cardíaca está perto de 150 batimentos por minuto. O coração dessa pessoa bate menos porque ele é mais forte. Veja esse gráfico. Em verde está o volume sistólico de uma pessoa destreinada. À medida que a gente aumenta a intensidade do exercício, o volume sistólico aumenta e fica estável. Pode até cair um pouquinho, mas quando a pessoa está bem treinadinha, o miocárdio é mais forte, durante o exercício, a força de contração é maior e o ventrículo bombeia, ejeta, o volume sistólico é maior. Portanto, esse coração que ejeta mais sangue, ele pode ter uma frequência cardíaca menor. O resultado é muito simples. Antes do treinamento, o débito cardíaco ele sobe e chega até em torno de de novo, repetindo, o débito cardíaco ele aumenta com a intensidade do exercício. Mas, enquanto a pessoa está destreinada, o débito cardíaco atinge 20 litros e não passa disso. Mas uma pessoa bem treinada, o débito cardíaco pode atingir 26, 27. Há relatos na literatura de 32 litros de sangue sendo bombeados por minuto por esse coração bem treinado. O que muda na pessoa? O miocárdio é mais forte, ele contrai e ejeta mais sangue. Esse coração cresce, além de crescer e ser capaz de comportar mais sangue, ele também ejeta mais sangue. Aqui nós estamos vendo o gráfico de uma pessoa que fez o exercício também ciclo ergométrico progressivo máximo. Veja que o comportamento das variáveis foi semelhante ao do outro voluntário. Os triângulos azuis representam a frequência cardíaca. Ele tinha uma frequência cardíaca em torno de 60 batimentos e foi aumentando progressivamente até o máximo do exercício. A pressão arterial sistólica também aumentou e ficou estável. A pressão diastólica, e o triângulo azul claro, aumentou, praticamente não aumentou, ficou estável durante todo o exercício. O triângulo laranja, a pressão diastólica aumentou, ficou estável e depois caiu. E observe que no finalzinho a pressão diastólica é menor do que no início, mostrando que o sangue está circulando muito mais fácil pelas artérias depois que a pessoa terminou o exercício. O nome disso
redução da pressão arterial pós-exercício. Pode até causar uma hipotensão pós-exercício. O oxigênio sanguíneo não mudou, começou perto de 100% e terminou perto de 100%. E durante o exercício, nós fomos avaliando a sensação subjetiva de esforço, a escala de Borg. Essa escala vai de 6 até 20. Quanto maior a nota que a pessoa dá para o esforço, significa que ela está se sentindo mais cansada. Note que no início do exercício ela dava uma nota perto de 9, que diz que o exercício não é muito difícil. À medida que a intensidade aumentou, ela passou a dar notas 12, que diz que o exercício é um pouquinho difícil. E depois, então, a nota que ela dá só aumenta e no ponto máximo do exercício ela deu nota 20. Muito, muito difícil, quero parar. Tudo isso acontece no organismo da pessoa e o sistema cardiovascular ele vai sendo alterado para fornecer as condições para que o oxigênio chegue aos músculos para a ressíntese de ATP e eliminação do gás carbônico.